que nós entramos na escola, depois daqueles 2 ou 3 primeiros anos, mais divertidos, mais interessantes, mais agradáveis, nós passamos por um longo processo educacional, que dura vários anos, durante os quais nós começamos a aprender a andar com uma única perna. Às vezes a gente desenvolve bem e consegue correr bem, mas em parte é isso que nós aprendemos na nossa escola: a hiperestimular e a desenvolver as faculdades cognitivas, tipicamente associadas ao hemisfério cerebral esquerdo. Evidentemente, esse é um modelo de compreensão dos processos de aprendizagem, um paradigma, talvez parte de um modelo de mundo um pouco mais amplo, como nós costumamos dizer na PNL. Quando eu falo sobre paradigmas, eu não posso deixar de me recordar da mais importante experiência que eu tive sobre o assunto. Era mais ou menos 1985, eu frequentava a universidade e eu tive a oportunidade de conhecer um grande mestre. Garanto para vocês que hoje existem muito poucos grandes mestres ainda vinculados ao pensamento acadêmico, mas existem. Ele dava 2 matérias optativas nos cursos de graduação, porque ele era, na verdade, um orientador de mestrado e doutoramento. Quando a minha grade horária permitiu, eu fui lá e me matriculei na primeira aula do nosso curso. Depois de apresentar o programa do que seria aquele semestre, os critérios de avaliação, as datas de provas, um pouco mais solto, sabendo quem eram os alunos pelo nome, num dado momento ele se virava para nós e dizia: nós, da comunidade científica, que acreditamos que o homem pisou na Lua, ele fazia então uma longa pausa, de modo que olhasse para cada um de nós e repetia: pessoal, eu digo isso, nós da comunidade científica, que acreditamos que o homem pisou na Lua, porque até hoje, 1985, eu não consegui convencer a minha tia de que o homem esteve lá. Imaginem o drama desse sujeito. Livre pensador, trânsito livre em qualquer universidade do planeta, um grande pensador sobre a comunicação, sobre informática, sobre ciências da informação, convivendo debaixo do mesmo teto com uma pessoa incrédula na ciência. E ele fizera de tudo para conseguir isso. Ele retirava documentos da biblioteca, documentos da universidade, para mostrar para a tia dele que não havia meio. Certa vez ele levou um vídeo com as imagens originais, imagens que não chegaram ao grande público, e projetou calmamente para a tia, avaliando com o canto dos olhos como ela reagia àquelas imagens. Num dado momento ele percebeu um certo sorriso nos lábios dela, e ele pensou: ao final do vídeo, ela abriu um largo sorriso, se virou para ele e disse: ah, esses meninos de Hollywood, o que eles não são capazes de fazer para nós acreditarmos num mundo de fantasia? Do jeito que ele contava aquilo, era possível sentir o sofrimento existencial dele, sendo um representante da ciência. Até que, um belo dia, depois de muito ruminar aquele sentimento, ele chegou a uma importante conclusão. Algo que nós aprendemos desde os primeiros anos do pensamento científico, mas que muitas vezes não incorporamos à nossa experiência. Ele chegou à conclusão que ele tinha escolhido acreditar nessa história. Mas como reza o pensamento científico, ele mesmo
atmosfera na Lua, nem sequer na cápsula espacial através da janelinha, a qual ele pudesse ver o primeiro homem pisando na Lua. Quando ele se deu conta disso, então toda a tensão desapareceu e foi possível para ele conviver com esse fato. Eu garanto para vocês que, tanto quanto ele, eu acredito que o homem pisou na Lua, mas que graças a ele, hoje eu sei que isso foi apenas uma escolha. Então, diante de tantas palestras brilhantes que nós tivemos aqui nesse congresso, eu vou utilizar para a explicação do nosso tema um modelo de compreensão do funcionamento do cérebro. Se vocês me perguntarem, isso é verdade? Eu nego. Mas é um modelo muito útil. É um modelo que divide as funções de cada hemisfério cerebral em distintas operações. Nós temos 2 hemisférios cerebrais e cada um, do ponto de vista dos educadores, possui distintas funções. Vocês já devem ter visto esse modelo. É uma apresentação bem breve. O hemisfério esquerdo, aquele que controla o lado direito do corpo, que nós tanto desenvolvemos ao longo da vida, é responsável pelas funções da consciência mais conhecidas, algumas das funções da inteligência, o pensamento lógico, linear. Ele vê em preto e branco, ele pensa sequencialmente. Enquanto o hemisfério direito, antigamente acreditava-se que ele não tinha função alguma, porque num mundo racional realmente não sobrava tanto espaço. É o lado do nosso cérebro, neste modelo, neste paradigma, que lida, que nos permite ser criativos, lida com percepções de imagens e formas, com as cores, responsável pela percepção dos ritmos e melodias, da imaginação, e ele também é responsável por uma função importantíssima na linguagem, que é a nossa competência de sintetizar, de resumir, de espremer e encontrar a essência das informações. Muito bem. Agora eu vou tratar do nosso próximo passo, que tem a ver com a mudança dos paradigmas. Porque muitas vezes nós pensamos que um paradigma é apenas algo etéreo, uma ideia solta na mente, que é tão fácil mudar. Eu tive uma experiência muito importante na minha vida, quando eu fui participar de um treinamento em Nova York, onde eu fui buscar a minha credencial para fazer o que eu faço, o chamado Trainer's Training, na programação neurolinguística. E lá eu tive uma experiência muito interessante, porque nós estávamos sendo treinados para sermos palestrantes, logo nós tínhamos que dar palestras. Nós demos muitas palestras uns para os outros. E nessa ocasião, quando chegou o momento da primeira palestra, eu não tinha a mínima ideia do que eu ia falar. Não importava o que eu ia falar, importava a minha competência de atrair a atenção das pessoas, de ser organizado na apresentação. Mesmo que se eles quisessem, se eu precisasse, eu poderia falar em qualquer língua. O importante eram os recursos não verbais. E eu, sentado na plateia, esperando a minha vez, pensava com grande esforço: o que eu vou falar? Bom, resumo, eu não achei nada mais criativo para falar do que o fato de que eu vivia no Brasil. Não sei se vocês sabem, americano conhece muito pouca geografia, que o Brasil fica no hemisfério sul das Américas, que a capital não é Bogotá, nem Buenos Aires, e que o Brasil ficava quase que imediatamente abaixo
da América do Norte, dos Estados Unidos, do planisfério. Vocês são capazes de imaginar aqui o planisfério? Aquele mapa mundo que nós estamos tão acostumados. América do Norte, América do Sul, Europa, África, Ásia, Oceania. Muito simples. Eu disse, nós estamos abaixo. Isso foi o mais criativo que eu consegui imaginar para aquela primeira apresentação. Chegou a minha vez, eu levantei a mão e lá fui eu. E quando eu comecei a apresentação, e não era na minha língua materna, no meio da apresentação, no início, me veio uma ideia brilhante. Em vez de falar simplesmente que nós estávamos abaixo dos americanos, eu disse para eles, bom, eu vim lá de baixo da América do Sul e agora eu estou aqui em cima, na América do Norte. Mas talvez nós não nos lembremos que isso é apenas uma convenção. Quando nós vemos cada nave espacial nos filmes que assistimos se aproximarem do planeta, sempre aparece lá América do Norte, América do Sul, Europa, África e Ásia e Oceania, dependendo de onde está o giro. Mas se o filme é americano, qual é o continente que aparece? E sempre ordenado dessa forma. Pois então eu propus para eles um experimento. E eu gostaria que vocês fizessem aí. Vamos lembrar de novo do planisfério. América do Norte, América do Sul, África, Europa, Ásia, Oceania. Na imaginação agora. Experimentem virar esse mundo de ponta cabeça. Experimentem virar o planisfério de ponta cabeça. Quem conseguiu, levanta a mão. Quem teve vertigem, às vezes uma simples mudança de referencial altera todo o nosso organismo. Quem percebeu alguma tensão física simplesmente de fazer essa operação da imaginação? Olhem em volta. Como alguns dos nossos paradigmas estão enraizados na nossa sensibilidade, na nossa percepção. Então, para aprender a lidar com mapas mentais, que é uma técnica extremamente simples, poderosa e eficaz de gerenciamento de informações, nós que fomos habituados a andar de uma determinada forma, vamos ter que aprender, alguns de nós, vamos ter que aprender a exercitar a outra perna. E muitas vezes para isso nós temos que exercitar bastante, até sermos capazes de voltar a caminhar de uma forma organizada, coordenada, integrada. Eu poderia agora perguntar para vocês como foi que a primeira dupla que rasgou a folha em 4 pedaços iguais conseguiu isso. Mas eu não vou fazer essa pergunta.